nova estratégia de defesa dos Estados Unidos reflete mentalidade da Guerra Fria, diz China. O Ministério das Relações Exteriores da China declarou que a nova estratégia de defesa dos Estados Unidos reflete a mentalidade da Guerra Fria e distorce política diplomática de defesa de Pequim. Na sexta-feira, 19, o Pentágono publicou a nova Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos. Entre outros assuntos, o documento classifica a Rússia e a China como ameaças de segurança para os Estados Unidos, expõe uma concorrência estratégica de longo prazo com Pequim e Moscou. A declaração chega um dia depois do Ministério da Defesa chinês ter anunciado que a estratégia dos Estados Unidos inclui especulações absurdas sobre a modernização do exército chinês que não leva em consideração que tais questões exageradas como a rivalidade das assim chamadas grandes potências e a ameaça militar chinesa, estão cheias de justificações falsas como jogos perdidos ou antagonismo. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, sublinhou que a China rigorosamente adere ao desenvolvimento pacífico, à natureza defensiva de sua política de defesa nacional e ao estabelecimento de paz por todo o mundo. Ela frisou que a China contribui para o desenvolvimento global e continua defensora da ordem internacional existente, o que é óbvio para toda a comunidade internacional. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, comentando a estratégia dos Estados Unidos na sexta-feira, lamentou que com isso, a Rússia e China são classificadas como ameaças a Washington, mas assinalou que Moscou está pronta para dialogar. Vice-premier, Turquia não prometeu arranjo que limitaria ações de contra-terrorismo a Afrin. Ankara vem realizando uma operação militar em Afrin, na Síria desde sábado. Aeronaves turcas têm lançado ataques aéreos na área e as tropas do país cruzaram a fronteira para entrar na região. A liderança turca afirmou que pretende esmagar grupos militantes curdos que operam no norte da Síria. O vice-primeiro-ministro turco, Bekir Bozdag, disse nesta segunda-feira que Ankara não fez promessas à Rússia ou a outros estados de que limitaria sua ofensiva na Síria apenas a Afrin. Ele também pediu apoio internacional na empreitada. Bozdag também afirmou que a Turquia tinha avisado sobre o início da ofensiva antes do início da operação. O Estado-Maior das Forças Armadas da Turquia anunciou o lançamento da Operação Ramo de Oliveira no dia 20 de janeiro. O objetivo é erradicar os grupos curdos em Afrin, que abriram cerca de 1,5 milhão de curdos sírios. De acordo com as informações mais recentes, os aviões turcos atingiram mais de 170 alvos na região. De acordo com as forças democráticas da Síria, pelo menos 18 pessoas foram mortas na operação. O Estado-Maior turco afirmou que os mortos eram terroristas. Para que China quer base militar no Afeganistão? A China, que há muito tempo vem tentando se distanciar da guerra no Afeganistão, construirá uma base militar na província de Badakhshan que se encontra no norte do Afeganistão. Ao leste desta província, está localizado o corredor de Wakhan faixa que se estende entre montanhas até a fronteira do Afeganistão e China. Recentemente, Doulat Waziri, porta-voz do Ministério da Defesa do Afeganistão, comunicou à agência Fargana que uma nova base militar da China será construída em Badakhshan. Por sua vez,
Pequim se comprometeu a assegurar fornecimento de armas e equipamentos militares necessários para os afegãos. Não são somente palavras. Uma comissão especial composta por especialistas militares de ambos os países já partiu para Badakhshan para eleger o lugar e avaliar o volume de trabalho necessário para construir a base. Tanto Cabul como Pequim está com pressa, já que cada uma tem suas próprias razões, escreve o jornalista Alexei Kuprianov em um artigo para o jornal russo Izvestia. Recentes ataques dos talibãs a localidades afegãs de Zebak e Iskashin representaram um golpe duro para Cabul. Até pouco tempo, autoridades afegãs não conseguiam investir na proteção das localidades do nordeste de Badakhshan, disse na análise. Enquanto Cabul se mostra preocupada pelos movimentos dos talibãs, Pequim tem outros motivos para se preocupar, opina o autor do artigo, destacando que os terroristas do Daesh, organização terrorista proibida na Rússia, foram repetidamente detectados na região. Se o Daesh instalar seus terroristas em Badakhshan, que faz fronteira com localidade chinesa de Xinjiang, onde há um forte movimento separatista de caráter islâmico, extremistas poderiam instalar seus homens na região pelo corredor de Vakhan. Historicamente falando, chineses não se importavam com o que se passava no Afeganistão. Claro que depois do estabelecimento da República Popular da China em 1949, as autoridades chinesas decidiram lutar pela liderança regional e começaram a investir no Afeganistão para construir fábricas e usinas elétricas no país. Diariamente, desejo de Pequim de consolidar liderança regional e mundial se torna mais sério. Nestas circunstâncias, a China quer pendurar os louros do intermediário que um dia poderia pacificar o Afeganistão em guerra, escreve Kuprianov, destacando que as autoridades chinesas atingiram esse objetivo, o que pode até consolidar significativamente suas posições na arena mundial. Segundo o jornalista, a principal questão corresponde à prontidão da China para se envolver no conflito afegão. Vesely Kashin, professor da Escola Superior de Economia de Moscou, considera que a nova base no Afeganistão ultrapasse as paredes de uma simples instalação militar, ressaltando o crescimento da China na região. Se a tendência continuar, a presença militar chinesa aumentará de acordo com o modelo da presença russa na Síria. Em particular, a China formará uma coalizão com forças governamentais e apoiará os seus aliados com ataques aéreos, que serão realizados pelos grupos de operações especiais, limitando participação de tropas terrestres. Não obstante, o especialista, citado por Kuprianov, destaca que a situação no Afeganistão difere em muitos aspectos da situação na Síria. No momento de entrada da Rússia no conflito sírio, a guerra já tinha 4 anos. Ao mesmo tempo, o Afeganistão está em conflito já há quase 40 anos e atualmente se transformou na zona cinzenta no coração da Eurásia. Kashin opina que as experiências da União Soviética e dos Estados Unidos demonstraram que, cedo ou tarde, o conflito afegão vai exigir da China o envio de mais tropas e mais recursos para poder continuar sua aventura militar. Por outro lado, Pequim tem um trunfo que nem a URSS nem os Estados Unidos tinham em sua manga, e este trunfo é Paquistão, aliado fiel da China que é capaz de influenciar talibãs. Entrando no Afeganistão, a China cria para si mesma uma tarefa muito ambiciosa. Se Pequim conseguir sair vitoriosamente, as posições da China na Ásia e no mundo vão se fortalecer,
Caso contrário, os chineses terão que recordar que precisamente o Afeganistão ganhou a fama do cemitério dos impérios. Ministro da Defesa russo: drones são nova ameaça terrorista na Síria. Moscou está pronta para compartilhar suas experiências na luta contra drones, que os terroristas começaram a usar em seus ataques em várias regiões, incluindo a Síria. Atualmente, os drones representam um novo tipo de ameaça terrorista para a Síria, porque os extremistas os usam em ataques com alcance de mais de 100 quilômetros, revelou o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu, durante sua visita em Mianmar. Um novo tipo de ameaça terrorista: veículos aéreos não tripulados, VAN, com mais de 10 quilômetros de alcance surgiu na Síria, declarou Shoigu depois de sua reunião com o comandante-chefe das Forças Armadas de Mianmar, Min Aung. Ao mesmo tempo, o ministro russo chamou a atenção para ataques terroristas que hoje estão sendo efetuados com o uso de drones. Em sua opinião, o problema é que podem ser usados não apenas na Síria, mas também em outros países. Nessa conexão, destacou que a Rússia está pronta para compartilhar sua experiência com Mianmar na luta contra estas ameaças muito graves. Na noite de 5 para 6 de janeiro, os terroristas lançaram ataques na Síria usando 13 drones contra as bases militares russas de Meymin e Tartus. Não obstante, os militares russos conseguiram evitar ambos os ataques, destruindo 7 veículos aéreos e tomando controle do resto. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 6. De fato estamos vivendo no tempo do fim. Somos a geração descrita pelo Messias na Bíblia. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Lucas, capítulo 21, versículo 32. Enquanto as pessoas estão entretidas com pão e circo, a agenda global Illuminati está em pleno vapor. O caos total virá para que surja o anticristo trazendo uma falsa paz mundial e será adorado por todos os povos. Isso está muito perto de acontecer. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3 versículo 3.